Bom, beleza, vamos lá, gente. Bom, o assunto de hoje vai ser um pouquinho sobre a formatação de preço de exportação, por ser um tema bastante extenso, né, por ser um tema bastante complexo até. Aqui a gente vai tentar sintetizar bastante a temática, até porque se for entrar em detalhe de cada etapa do processo de formatação, a gente vai ficar aqui quase 2 horas aí falando e ainda vai faltar tempo. Então, a agenda hoje é a gente conseguir passar por esses 5 pontos, né, que é um pouco de definição do que é tratado dentro da formatação de preço, os custos de produção voltados para a Expo, administrativos e vendas, um conceitual sobre valor de marca e mercado, extremamente importante para a gente poder posicionar produto, um pouco dos custos logísticos e custos tributários que envolvem aí na parte da exportação, tanto de mercadoria quanto de serviços. Conceitualmente falando, o que é preço? A gente tem preço e valor, mas é importante a gente entrar no mérito, porque lá na frente a gente vai trazer esses conceitos de volta para discutir um pouquinho mais. Então, o preço ele é atrelado muito à questão monetária, né? Seja do produto ou seja do serviço. É aquilo que traz um senso de utilidade para ele, né? É o quanto o consumidor ele está disposto em trocar, seja em valores monetários ou seja até em escambo, pelo serviço ou pelo produto que você está ofertando para ele, né? E é interessante porque a gente tem sempre esse senso de utilidade, na economia a gente fala muito isso, né? Qual que é esse senso de utilidade que eu tenho? Qual que é o preço que eu pagaria num copo de água hoje, agora, e quanto que é o preço, qual seria esse preço que eu pagaria nesse mesmo copo de água no meio de um deserto, 3 dias sem tomar uma gota? Com certeza o preço será diferente, né? Então, a gente entende que esse senso de utilidade do produto que está sendo exportado, do serviço que está sendo exportado, ele vai estar muito atrelado àquilo que eu agrego a ele. E aí, quando eu falo em agregar, a gente entra no mérito do valor. Afinal de contas, não é a mesma coisa, né? Você, quando agrega um valor a um produto, a uma marca, a um serviço, você está aí sim conseguindo trazer maior utilidade, maior interferência de preço àquele determinado produto. Lá na frente a gente vai ver até alguns comparativos de casos de marcas que conseguem vender o mesmo produto, porém com preços bem diferentes, e o consumidor entende um valor naquele mais caro e um menor valor naquele mais barato. Então, quando a gente trata de exportação, não é diferente, a gente tem que saber trabalhar esses 2 itens aí conceitualmente em cima do seu produto ou do seu serviço, porque isso vai ter valores culturais, inclusive, embutidos neles, né? Legal. Como a gente tem meia horinha para falar sobre esse tema, a gente vai ter que correr aqui e tentar eliminar o máximo possível dos assuntos que fogem da exportação. Então, dentro desse tema, a gente elencou aqui 5 categorias básicas, né? Que são o custo de produção dentro da exportação, que são aqueles que são envolvidos efetivamente direto ao processo, os administrativos e vendas que impactarão, o valor de marca e mercado, que é o caso de marcas semelhantes e preços diferentes, o custo de logística, o que a gente inclui quando eu falo de exportação, seja de mercadoria, seja de serviço, e os tributários na taxa de conversão. O que isso muda na exportação? Isso muda que quando eu falo de custo de produção, eu falo de custo de produção para adequação cultural. Afinal de contas, quando eu tenho um determinado produto que vai para um determinado país onde a cultura é diferente da nossa, a gente tem que fazer essa adequação da produção, né? Eu tenho que fazer a adequação de uma embalagem, eu tenho que fazer a adequação de uma etiqueta, eu tenho que fazer a adequação para que aquele produto, serviço esteja adequado. Já os custos administrativos e de venda impactam na exportação, porque eu estou falando não mais de uma determinada equipe que vai atuar para o mercado de São Paulo, de Rio de Janeiro, mas sim que vai atuar para o mercado norte-americano, que vai atuar para o mercado europeu. Então, eu tenho que considerar esses custos, seja de equipe local, seja de um deslocamento, seja de um regulatório. E o valor de marca e mercado, idem. Afinal de contas, quando eu falo com um consumidor alemão, ou um consumidor japonês,
o senso de valor dele é diferente. Eu não tenho no senso de valor de um consumidor indiano o mesmo senso de valor para um bife, por exemplo, que eu teria para um senso de valor de um brasileiro para um bife, porque eu tenho culturas diferentes, eu tenho consumos diferentes. Então, a partir daí, é muito importante eu entender para quem eu estou vendendo e o que esse cliente tem de diferente para o mercado que eu já atuo hoje. Já os custos logísticos, a gente tem que considerar o modal, afinal de contas, se eu falo de exportação, eu tenho que considerar um aéreo, um rodoviário, um marítimo, e quando eu falo de serviço, também tem custo logístico. Tem casos de empresas de software, por exemplo, que precisam fazer essas exportações dos seus códigos, dos seus serviços, dos seus softwares para a empresa americana, e eu tenho que considerar ali, por exemplo, o custo de uma plataforma, não deixa de ser um custo logístico de entrega desse serviço, né? E os custos tributários e taxa de conversão, que é um dos pontos críticos quando eu faço a minha tabela de preço, entender o que impacta, qual é a diferença de quando eu faço esse mesmo valor aqui para o Brasil versus um mercado global e como que eu uso a taxa de conversão, se ela é só simplesmente convertendo ou se eu tenho alguma regrinha aí. Legal. Entrando já em um pouquinho mais de detalhe, nos custos de produção. Quando a gente fala de produção de uma mercadoria, e aqui inclusive de um serviço, a gente fala de regulatório muitas das vezes. Porque, veja, se a gente vai trabalhar um equipamento eletrônico, por exemplo, e eu vou fazer a exportação desse equipamento eletrônico para o mercado americano, esse produto ele precisa atender às normas, exemplo de tomada, as normas de aquecimento, as normas de fiação, que aquele mercado consumidor me exige. Então, com certeza, isso vai impactar no meu custo. Eu vou ter que mudar o plug, eu vou ter que mudar um determinado quadro de fiação. Se eu falo de serviço, então, eu tenho um regulatório, porque às vezes aquele tipo de serviço que eu estou prestando lá fora, por exemplo, um serviço técnico, ele pode vir a ser exigido uma determinada licença naquele país. Que aquele técnico, um exemplo prático disso são empresas da área de saúde. Empresas da área de saúde, quando querem exportar seus serviços, têm que fazer adequação dos seus responsáveis técnicos para que eles tenham autorização para exercer esse tipo de serviço lá fora. Então, isso trata do regulatório. E é importante sempre, quando eu falo de regulatório, eu pensar nas comunidades, nos acordos, no mercado comum, né? A gente até citou a Comunidade Europeia, NAFTA, Mercosul, porque muitas das vezes as exigências regulatórias desse tipo de produto ou de serviço, ele pode vir a ser único nessas comunidades, né? Nesses blocos econômicos ou nesses acordos. Então, antes de eu começar a botar um produto à venda, é importante que eu entenda para onde eu estou vendendo, se as exigências daquele país ou daquele bloco econômico são únicas, se elas já estão adequadas ao meu produto, para que eu não tenha surpresa amanhã em colocar um produto na gôndola ou um serviço e eu tenha uma notificação, uma exigência de tirada desse produto porque ele não está adequado às normas. Questão de embalagem. Também aqui sim, aí já não temos tanto serviço. Antigamente o software tinha umas caixinhas, hoje não tem mais, hoje é tudo por download, mas quando a gente fala de mercadoria, sim. Quando a gente fala de mercadoria para o mercado de consumo, eu ainda tenho que entender se aquela embalagem ela possui exigências obrigatórias para o país onde eu estou comercializando. Então a gente vê muita empresa que quer começar a exportar, por exemplo, produtos de beleza, onde eles, para colocar o produto à venda, ele tem que mudar até a maneira como a composição é exposta na sua etiqueta, né? O Brasil tem uma regra, lá fora tem outra. Então eu tenho que entender o que vai ser mandatório para que eu coloque, se essa obrigatoriedade ela pode ser na forma de uma etiqueta ou não, se ela tem que ser um novo rótulo ou não, se aquilo ali tem que ser traduzido para todos os idiomas ou somente no idioma inglês ou se é no idioma de destino. Isso acontece muito para mercado comum europeu, né? São 27 países, sei lá eu quantas línguas ali dentro. Às vezes fica inviável colocar todas as línguas, então eu tenho que entender qual é a língua obrigatória e a língua, entre aspas, mãe. Isso vai impactar o meu custo de produção, porque a rotulagem que eu vou fazer para esse tipo de produto, ela vai ter que ser específica para exportação. Lá na frente a gente ainda vai falar um pouco das isenções tributárias para esse tipo de produção, mas eu tenho que estar na minha planilha. E as questões eu já passei um pouquinho das instruções de uso de embalagem, também é importante porque
Existem países, Estados Unidos é um exemplo, onde as instruções de uso elas têm que ser muito claras por questões de responsabilidade civil. Tem uma lenda urbana, né, que dizem aí a história do micro-ondas quando saiu ao mercado e uma determinada uma consumidora acabou colocando um animal para que tomou banho, colocou o animal para secar. Ninguém sabe se isso é uma lenda urbana ou não, mas roda no mercado porque não existia no manual dizendo que o micro-ondas ele não secava, ele aquecia e isso podia gerar um dano ao coitado do bichinho lá dentro. Então, você ter esse tipo de informação muito clara, para que serve o teu produto, como que ele tem que ser aplicado, como que ele tem que ser utilizado dentro da cultura daquele país, é importante e isso vai gerar impacto de custo no desenvolvimento desse manual, porque ele vai gerar, inclusive, o risco de um eventual recall no país onde você está comercializando. Então, bula, manual, etiqueta tem que estar muito bem adequada, traduzida para a língua, com a semântica correta para você não ter surpresa. Dentro de administração e vendas, o que a gente pode considerar dentro dos nossos custos aí? O ponto-chave na exportação, seja de produtos ou seja de serviços, são os custos de marketing, né? E aí a gente inclui feira, exposição, alguns custos de tradução de material de marketing, mídia social hoje em dia é muito forte. Então eu não posso esquecer, poxa, eu quero começar a trabalhar uma outra cultura, um outro país, eu vou ter que gastar com viagem, eu vou ter que gastar com marketing, eu vou ter que gastar com exposições. Tudo isso tem que estar no seu planejamento orçamentário, principalmente na área da exportação. Então, quando eu entro com um produto num determinado país, esse país ele vai exigir, por exemplo, que eu tenha ali uma determinada despesa de uma tradução ou mesmo até de um seguro que seja obrigatório, e isso tem que estar sendo considerado no meu orçamento. Porque se eu não considero isso, eu acabo tendo prejuízo na operação por ser força mandatória, né? Então, se eu tenho que atender aquela regra, e para aquela regra eu tenho que ter, por exemplo, como eu disse o caso, que é Estados Unidos é um exemplo disso, para alguns produtos de varejo, onde eu estou distribuindo de maneira direta, né, não por meio de um varejista, eu tenho que ter um seguro. Esse seguro ele custa e esse custo ele tem que estar no seu custo administrativo aí. Questão de valor de marca e mercado. Aqui é interessante porque a cultura humana ela muda muito. Lá atrás a gente falou um pouquinho de senso, né, de preço e valor de marca. Então, quando a gente fala de senso de valor, é importante entender que quando você está trabalhando o seu produto numa outra cultura, às vezes o que aquele consumidor ele vai dar de valor não é o mesmo valor que você dá aqui no Brasil, que o seu consumidor dá para ele, para esse produto aqui no Brasil. Posso dar um exemplo muito prático. Um exportador de carnes, um exportador de carne animal que vai exportar para a Índia, o indiano, na sua grande maioria vegano, o vegetariano, ele não vai dar um valor de interesse a essa commodity, diferentemente de um uruguaio ou diferentemente de um outro consumidor. Então é importante entender e mapear se o produto ou serviço que você está vendendo para aquele determinado país, qual é o interesse, qual é o senso de valor que aquele consumidor vai dar. Porque ele pode ser maior, como ele pode ser menor do que você tem aqui hoje. Um exemplo prático que a gente sempre traz aqui é a questão da Dell e da Apple. Até Simon Sinek ele dá esse exemplo, né, no Golden Circle dele, porque Dell e Apple, basicamente, eles são dois fabricantes de computador, né? A Dell até se aventurou um tempo atrás em fabricar celulares. Só que quando você vê o preço de um computador Apple e o preço de um valor de um computador Dell, eles são astronomicamente diferentes. Porque as empresas souberam, principalmente a Apple, a agregar um valor àquele produto muito maior do que a Dell. Então você tem produtos equivalentes, mas eles souberam trabalhar marketing, souberam trabalhar como implantar isso, sendo que a Dell, mesmo tendo tecnologicamente tão competente, ou mais até do que a Apple, não conseguiu adequar e ficou um produto de combate. Então, mapear o posicionamento de marca que você vai ter dentro daquele mercado consumidor, ele é ponto-chave, porque isso pode fazer a diferença para você precificar o teu produto
com preço melhor ou, infelizmente, com preço menor. E aí ver se há viabilidade de introdução da sua marca naquele mercado. Poderia citar aqui inúmeras outras marcas globais que acabaram ou desistindo ou mesmo mudando de nome justamente por causa disso, porque o nome não apresentava valor para o consumidor e o consumidor optava por comprar o concorrente. Então você tem que fazer uma adequação daquela marca, adequação do valor para conseguir entrar naquele mercado que você tem interesse, né? Um ponto importante para entender que a gente percebe aqui nas nossas andanças nas consultorias é o seguinte: o produto que você tem, o serviço que você tem aqui no Brasil, às vezes, ele pode ser top of mind, né? Ele pode ser um produto que esteja sendo super bem aceito, super bem consumido pelo teu consumidor. Porém, não necessariamente ele vai ter a mesma adequação em um determinado país. Isso a gente vê com bastante frequência. A pessoa ela entende e o produto dela realmente é muito bem posicionado aqui no Brasil. Ela fala: eu vou ter o mesmo sucesso, vou ter o mesmo volume de vendas quando eu vou entrar no mercado, sei lá, boliviano, vou entrar no mercado colombiano, vou entrar no mercado africano. E isso não é necessariamente uma verdade. É muito importante entender, a gente fala em outros cursos, principalmente da questão cultural, da cultura exportadora, que para onde você vende existe uma cultura diferente, existe uma língua diferente, existe uma maneira de entender o teu produto diferente. Então não adianta tentar pegar o mesmo pacotinho, quando eu falo pacotinho é o conceito do que você vende aqui no Brasil e tentar replicar ele naquele determinado país. É necessário fazer um estudo de mercado, é necessário fazer um estudo de pesquisa e isso custa. Estamos falando aqui de custo de exportação, de precificação, então é importante entender que essa análise vai fazer diferença no teu posicionamento. Saber como colocar esse tipo de detalhe, como que o teu consumidor vai consumir, como é que ele vai dar esse valor e como é que eu vou apresentar isso a ele, diferentemente de como é no país de origem, é chave do sucesso. Senão você pode tentar colocar um produto com preço muito maior e não ter sucesso e gastou um rio de dinheiro fazendo toda a adequação do teu produto para aquele mercado. Então, ponto-chave aqui para a gente amarrar conceito em questão de valor de marca e mercado é: estou exportando para uma cultura diferente, provavelmente uma língua diferente. O entendimento que o meu consumidor vai ter da minha marca e do meu produto será diferente do meu país. Pode ser que um determinado mercado até seja equivalente, mas não tome isso como uma premissa básica, porque ele vai entender porque a cultura dele é diferente. Logo, o valor também será. Então, entender isso é ponto crítico aqui na nossa precificação de produtos exportados ou serviços. Custos de logística. Isso é interessante porque eu gosto de colocar custo de logística, como comentei, inclusive para serviço. O custo de logística, eles acabam sendo complicados para aquela empresa que está começando a exportar, porque ela fica um pouco perdida. Porque quando a gente fala de logística, a gente fala de incoterms, quando é mercadoria, principalmente, né? E aí isso se perde, porque os conceitos são ainda um pouco confusos para quem está começando. Então, quando eu falo de custo de logística na precificação de um produto, qual é o ponto-chave? Eu tenho que entender o quanto eu vou vender para aquele país, qual vai ser o meu lote inicial. Inclusive, na própria importação, quando a gente faz precificação de produtos importados, isso é um ponto-chave, porque se eu vou importar ou se eu vou exportar uma única caneta, ou se eu vou importar ou vou exportar 10.000 canetas, meu custo logístico vai ser diferente. Então eu tenho que entender quais são os custos que eu vou ter de container, se eu vou mandar por navio, se eu vou mandar por avião, se eu vou mandar por oleoduto, se eu vou mandar somente uma caixa, se vai ser. Saber precificar. E aí a gente sabe precificar através do nosso estudo de mercado, onde eu vou ter uma noção de consumo e através disso eu consigo ter uma ideia e falar, bom, um pedido inicial cabe um pallet ou um container, eu consigo chegar num número mais próximo. Já no serviço, a gente vai ter coisa semelhante, porque no serviço eu não tenho frete, eu não tenho caixa, eu não tenho embalagem, mas eu posso ter um deslocamento de um profissional. Eu posso ter um pagamento de comissão,
Um exemplo aí para quem trabalha com serviços online hoje na nuvem, né? Algumas plataformas como a AWS, da Amazon, a da Azure, da Microsoft, eles têm um marketplace de vendas de serviços e de software, onde você pode expor ali o seu desenvolvimento. E tem um custo isso, às vezes, de implantação, ele vai ter um custo de licenciamento. Não deixa de ser um custo logístico, porque afinal de contas é a maneira como eu estou entregando o meu serviço para o consumidor. Então, na tua precificação, entender esses percentuais que vão ser aplicados lá vão fazer diferença no teu preço. Já na minha mercadoria, aí é interessante, porque na minha mercadoria a gente vai ter que entender bem basicamente, isso a gente vai trabalhar num outro curso de Incoterms, se eu vou entregar o meu produto aqui na minha fábrica para o meu cliente poder trabalhar, ou se eu vou entregar ele direto no porto, ou se eu vou entregar ainda direto para o meu consumidor, para o meu cliente lá no destino, que é os famosos Incoterms, né? Aqui eu simplifiquei em FOB, simplifiquei em CIF, mas para a gente tentar evitar também a discussão de Incoterm, mas é basicamente se eu vou colocar o meu produto no porto, quais são as despesas que a gente vai correr agora um pouquinho para explicar quais são elas que aplicarão, e se eu entregá-las já no meu destino final, como é que eu vou fazer esse cálculo do frete? Entender o Incoterm é crítico para saber precificar. A gente tem que saber, se necessário, até fazer duas tabelas de preço, uma de FOB e uma de CIF, ou seja, uma de porto e uma de destino, para que eu consiga ter essa noção de valores. Aqui é um ponto-chave, porque essa é a maior dúvida que a gente encontra na precificação de produtos. Quando eu falo que eu vou colocar um preço num produto, muito cliente às vezes fala, poxa, mas eu vou fazer um preço CIF, eu vou fazer um preço já entregue para o meu cliente, porque assim é mais fácil. Só que aí teu cliente te pede uma caixa. Como é que fica essa precificação de uma caixa? Como é que eu vou cotar, se eu cotei antes na minha precificação, um container de entrega, né? Então, para esses casos, eu gosto de trabalhar esse fluxo. Porque se eu vendo numa quantidade que atende um container, aí sim eu posso ter um preço CIF, ou um preço CPT, né? Ou o preço que for, mas com a entrega no destino, com frete internacional. Mas se eu não tenho a capacidade de estimar o quanto esse cliente vai me comprar num volume inicial, aí eu tenho que pensar se vale a pena matar minha margem com esse custo de frete ou não. Porque se não vale a pena, eu tenho uma margem muito espremida, eu não consigo considerar esse frete, eu vou ter que vender FOB FCA. O que, que é isso? Eu vou colocar um preço da minha mercadoria aqui no porto ou no aeroporto, sem nenhum tipo de frete entrega, porque aí eu fico tranquilo que se o cliente quiser comprar uma caixa, 5 caixas, 10 caixas ou um container, eu consigo precificar para ele o frete separado, mas eu não corro no risco de ter um preço de venda, considerando entrega ao destino, que eu considerei a entrega de uma venda de um container inteiro, onde eu tenho um valor fixo do container, eu vou ratear lá em X mil unidades, e o cara me pede uma única caixa. Então, para evitar esse tipo de risco, é importante saber como que você vai introduzir teu produto inicialmente e a partir de então eu faço uma tabela de preço, se necessário, com frete e uma tabela de preço sem frete. O cliente que não tem noção da quantidade, a gente trabalha no sem frete, porque ele vai poder precificar de acordo com a demanda. Se eu faço um preço com frete, ok, a gente já sabe, eu tenho que incluir todas as minhas despesas, mas e se eu não incluo o frete? O que eu tenho que considerar? É importante, existem alguns outros pontos aqui, mas é importante a gente sempre pensar que quando eu faço um preço sem o frete internacional, eu tenho que considerar a minha entrega, a não ser que eu vou fazer, hoje em dia poucas pessoas fazem, mas ainda existe o ex-works, né? Ou seja, eu vou entregar a mercadoria na minha fábrica e da minha fábrica em diante eles vão fazer exportação, o cliente é responsável por pagar todas as despesas, mas a maioria hoje pede para que eu faça essa entrega pelo menos no porto ou aeroporto. E aí, o que eu considero? Eu considero o frete de entrega no porto, aeroporto. Eu considero o despacho aduaneiro de quanto eu vou pagar para ter essa carga livre e desembaraçada para o meu cliente. E eu considero documentos. Isso muitas vezes os clientes esquecem. Eu tenho certificado de livre venda, eu tenho certificado de origem, eu tenho eventuais consularizações. É extremamente importante entender que é o trabalho lá do inicial, ponto 2 que a gente falou do administrativo, os itens regulatórios para que eu possa também precificar.
Já encontramos alguns clientes aqui que fizeram uma venda, todo um trabalho de marketing, conseguiram o cliente, fizeram o primeiro pedido, a carga estava no porto, aí chegou no porto, o cliente falou, olha, mas eu preciso da consularização desses produtos, ou ainda eu preciso que seja feito certificado de origem de última hora, e isso acabou gerando não só um custo elevado para o exportador que não havia negociado com ele antes, como também um atraso na carga. Então, eu tenho que saber, dentro dos meus requisitos regulatórios lá atrás que a gente falou, se já está contemplado toda essa documentação para que eu não tenha nenhum tipo de atraso e eu considere isso no meu custo FOB ou FCA. E, claro, aquelas empresas ainda que não têm ainda o expertise de fazer isso, ou ainda aquelas empresas que não vendem direto, mas vendem por meio da trade, eu tenho que considerar o fator trade, né, que é o percentual que a trade vai absorver para realizar a venda. E aqui a gente pode considerar trade, representante internacional, sales rep, que é um representante internacional lá fora, tudo isso como custo de mercadoria, porque afinal de contas vai impactar percentualmente o seu preço de venda. Custos de embalagem, extremamente importante, as pessoas esquecem. Quando a gente fala de exportação, a carga às vezes ela é movimentada inúmeras vezes por empilhadeiras, pessoas, máquinas, e se eu não penso em colocar uma caixa reforçada, se eu não coloco um pallet, se eu não coloco stretch, se eu não coloco cantoneiras, toda essa economia que eu tive em não fazer isso, faz com que a minha carga chegue lá danificada, o meu cliente, além de insatisfeito, pode pedir uma reposição, ou pior ainda, cancelar um contrato. Então, na sua precificação, é necessário colocar custo de caixa de embarque, é necessário colocar custo de pallet, não adianta colocar aquele pallet barato que você compra na rua de 10, 15 reais. Tem que ser pallet de plástico ou então pallet fumigado, porque isso vai fazer com que o teu processo de exportação seja mais corrido e mais sem entraves. Os stretches e cantoneiras, eles vão evitar que as caixas ou caiam ou sejam danificadas no impacto. Então, entender que isso é crítico, isso faz parte do seu produto como mandatório na precificação, gente, vai fazer sucesso, inclusive perceptível do seu consumidor ao receber a carga. Porque ele vai receber a carga correta, sem nenhum tipo de problema, não vai estar estourada, vazando, amassada ou danificada. Só que caixas de embarque custam caro. E muitas vezes, se eu tenho um produto onde ele é um DGR, ou seja, um produto de embarque perigoso, né? Cargas que a gente chama IMA ou DGR, por exemplo, álcool em gel. Eu vou exportar álcool em gel, vou exportar bateria, eu vou exportar algum item corrosivo, eu tenho que saber que esta embalagem que vai acondicionar o produto é uma embalagem mais cara, porque é uma embalagem homologada. E não só isso, uma caixa, por exemplo, de embarque aéreo para produtos inflamáveis, elas são caixas que, por si só, por possuir produtos que são que restringem a expansão do fogo, pesam mais. Logo, o meu frete vai ser mais caro. Então, não deixem de lado considerar seu custo logístico na precificação de produtos. Chegamos, então, ao último item, que é a parte de custos tributários e taxas de conversão, porque é muito comum a gente encontrar aqui empresas que querem começar a exportar e elas, infelizmente, se pegam o seu preço. Eu vendo o produto, vou vender esta caneta por $10, por R$10 aqui no Brasil, já vendo ela por R$10. E logo, se eu vou vender para fora, eu vou converter com dólar de 5, então eu vou vender ela por $2. Para que esses $2 vezes 5 eu receba meus R$10. Pode fazer isso? Pode. Você é o dono do produto. É a melhor maneira de fazer isso? Sem dúvida alguma, não. Existem muitos fatores para eu poder considerar na conversão dessa mercadoria. E o primeiro deles é a parte tributária. Aqui eu fiz exemplifiquei um pouco, mas bem simples, para uma empresa do Simples Nacional, né? O quanto você tem de diferença na sua alíquota de exportação. Então, quando eu falo que eu vendo esse produto a R$10 aqui no Brasil, eu vou ter uma alíquota X. Se eu vou exportar, eu tenho uma série de benefícios tributários, PIS, COFINS, IPI, o ICMS, todos eles são suspensos ou não incidentes, inclusive no Simples Federal. Então, a minha alíquota vai ser menor. Se a minha alíquota vai ser menor, eu posso traduzir isso num custo menor de venda. Então, eu posso refletir esse desconto tributário
numa competitividade do meu produto na exportação. E isso vale muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes, para os produtos para a empresa que também não é do simples, para a empresa do lucro real, lucro presumido, porque a carga tributária é ainda maior. Então, é importante saber que quando você faz a conversão simples no e crua, você tem que considerar os seus benefícios fiscais, inclusive se eu tenho insumos importados. Porque se eu tenho insumos importados, eu ainda vou ter o incentivo na minha matéria-prima. Então, quando eu crio o meu custo de mercadoria lá na produção, na fábrica, para uma mercadoria que vai ser exportada, se eu tenho esse controle do drawback e outros incentivos, eu vou ter lá no insumo esses incentivos. E isso vai repercutir em toda a minha cadeia. Segundo erro, considerar a taxa de câmbio como o único diferencial do seu produto ou serviço. Também vejo muito isso. Quando eu pergunto para o cliente, eu falo, pô, que legal, qual é o seu diferencial? Ah, meu diferencial é que meu produto é muito mais barato porque o dólar está 5. Poxa, mas espera aí. Essa já foi a estratégia da China lá atrás. Né? A China, como eu coloquei até como exemplo, lá atrás, década de 80, 90, ela vendia produto com diferencial preço. Mas, gente, nos dias de hoje, eu acho que isso não é mais diferencial, até porque taxa de câmbio muda. Né? Hoje está 5, amanhã pode estar 7, depois de amanhã pode estar 3, pode estar 2. E mais, o teu consumidor lá fora, ele vai querer entender o que a gente falou de valor de marca. Ele vai querer entender qual é o teu diferencial quanto aos outros concorrentes, ele vai querer entender outros benefícios que não só uma simples taxa de conversão vai fazer com que ele compre. Então, eu já tive algumas empresas aqui que não fizeram esse trabalho, eles simplesmente foram para fora, entenderam que tinham produtos semelhantes lá fora, com preços muito mais elevados, vieram para o Brasil e falaram, poxa, eu vou exportar mais barato porque a taxa de câmbio me permite, é isso. No final das contas, não conseguiu, porque não era só valor, o consumidor ele queria saber algo mais, ele queria saber o que mais ele entregava com aquilo, qual era o valor de marca que vinha com aquilo. Então, utilizar a taxa de câmbio como único diferencial de produto ou serviço, gente, é um no-go aí, é uma péssima estratégia para quem está querendo exportar. Erro 3 também. Considerar somente taxas altas para variação na sua taxa de conversão. A gente tem uma volatilidade muito grande no mercado de câmbio, ainda mais nos dias de hoje, porque o que é a volatilidade? Quanto uma moeda ela oscila perante a outra. Então, a gente tem uma oscilação do real com dólar, do dólar com euro, e assim vai. Então, eu não posso simplesmente fazer. Eu já tive casos aqui também disso, do cliente que falava, poxa, o meu produto ele se torna muito competitivo e eu vou converter a minha tabela de preço, o dólar, por exemplo, está 5, eu vou converter a 3. Poxa, tá certo isso? Eu acho que não, porque você, além de ter um cenário macroeconômico que pode impactar isso, ou seja, você pode chegar a uma taxa efetivamente de 3, eventualmente você não ter nenhum outro diferencial, como você pode estar matando todo um diferencial de produto, traduzindo a ele, ao cliente final lá fora, um desconto. É importante entender que se você vende o seu produto lá fora, e muito cliente que vai para o mercado árabe às vezes pensa isso, fala, o árabe é rico, eu vou vender para ele mais caro porque ele tem dinheiro para pagar. E essa premissa não é válida, porque hoje em dia eles pesquisam. Então, você querer converter e colocar um preço muito mais alto, utilizando uma taxa de dólar muito diferente do que o mercado está competitivo, vai começar a criar, eventualmente, até empresas comprando aqui no Brasil de outros distribuidores o seu produto e exportando para lá mais barato. Então, você cria uma concorrência interna de um contrabando interno. Isso já veio acontecer, gente. Então, trabalhar uma taxa de dólar ou taxa de euro próxima do mercado, existem maneiras e técnicas que a gente pode falar mais para frente sobre isso, é essencial. Interessante falar também que quando eu falo de precificação, a gente tem que entender que dentro do seu regime fiscal, né, você vai ter alguns custos indiretos, como por exemplo a variação cambial dentro do seu balanço, algumas despesas que você possa ter dentro de uma venda CIF que não estavam contempladas. A variação cambial é um exemplo para quem está no lucro real ou presumido, né? Porque muitas vezes quando você fecha um câmbio lá de uma fatura de 100 mil, convertendo para a taxa do dia,
vamos supor que você chegou e recebeu 500 mil, mas no dia do seu faturamento o dólar não estava 5, o dólar estava 4,90. Então você emitiu uma nota de 490 e você recebeu um câmbio de 500 mil. Isso é chamado de variação cambial, né, do fechamento. Então você tem uma variação positiva ou passiva aí que pode vir a incidir PIS e COFINS por ser uma receita, isso é uma discussão ainda que está no judiciário, e esse custo tributário sobre esta variação cambial pode impactar a sua operação. Então, o que eu sugiro? Aqui é difícil dizer, porque vai muito caso a caso, mas eu costumo dizer, você está exportando serviço ou produto, mantenha um acompanhamento do seu centro de custo. Faça um resultado em cima das suas operações, aloque todas as despesas ali dentro para que a gente possa, aos poucos, mês a mês, ir acompanhando isso caso a caso. E aqui, para a gente amarrar um pouquinho do conceito do que foi falado, fiz uma tabelinha bem simples para exemplificar, né? Qual a ideia? Poxa, eu tenho lá o meu custo de mercadoria de 5, eu fiz a minha conta, meu trabalhinho de casa, e eu sei que os incentivos fiscais de PIS, COFINS, ICMS e ISS representam algo em torno de 50 centavos, 10% aí nesse cenário hipotético. Então, eu vou descontar esses 50 centavos e eu quero, de acordo com o meu estudo de mercado que eu fiz lá fora, eu sei que eu consigo compreender em mais ou menos R$ 1 de margem no meu produto. Pô, legal, cheguei no meu preço base. Eu já sei que o meu preço de exportação ex-works, ou seja, aquele preço que eu ainda não tenho nenhum tipo de trabalho regulatório, marketing, logístico, já está em 5,50. Poxa, posso vender por 5,50? Então, você já sabe qual é o teu mínimo. Agora, se o teu produto ele demanda regulatório, ele vai demandar o logístico, ou então, caso o cliente pague tudo isso, e o marketing de posicionamento, a gente entra numa precificação já internacional. Então, aqui nessa brincadeira, eu já levantei que advogado, consultor, me custou 10 centavos por produto, a entrega do meu produto lá no porto de destino é 50 centavos e o meu marketing representa R$ 1 por produto, uma margem grande, mas necessária para eu expor no meu produto no Google, Facebook, Instagram e por aí vai. Legal. Cheguei aí no meu custo de R$ 6. Aqui tem um errinho aí na conta, mas enfim, cheguei no meu custo de R$ 6 e pouco, R$ 7 e pouco. Converto isso por uma taxa de conversão que eu entendi ser segura de R$ 4,50. Poxa, o mercado hoje está 5, eu consigo entender que esse mercado ele pode oscilar de R$ 4,50 a R$ 5 num prazo de mais ou menos aí uns 6 meses, então vou manter a minha tabela de preço em 6 meses com um dólar travado de R$ 4,50. Legal, converti, cheguei no meu preço de venda. Esse preço de venda vai ser o valor que eu vou começar a trabalhar lá fora. Eu já sei que aqui eu consigo suportar até um dólar de 4,50. Pô, Lucas, o dólar caiu a 4,20 agora. Cara, dois caminhos, ou você reajusta a tabela, ou você liga para o cliente e fala para ele que a tua margem está sendo consumida com essa variação e você precisa reajustá-la. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma simples conversão. Trabalhar com preço de exportação demanda atenção nesses pontos principais que a gente elencou aqui. Saber precificar cada um desses itens é um trabalho detalhado, moroso, que, como eu disse, a gente demoraria aqui pelo menos 1 hora em cada assunto. Mas é importante vocês terem aí em mente que é necessário para que você consiga precificar de uma maneira correta. Gente, é isso. Deixo aqui o meu contato, fica aqui o QR Code do meu perfil no LinkedIn, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tirar alguma questão, eu fico à disposição aí para conversar e tentar ajudá-los aí nesse processo de exportação para quem está começando ou para quem já está evoluído aí no mercado.